En este espíritu vamos a recibir a la pastora Luciana Aguiar, que va a traer el estudio del libro de Atos. Seja bem-vinda, pastora, bendiciones. Amém, a paz do Senhor a todos, que bênção estar aqui novamente, né? Nesse encontro aqui, todos os domingos que a gente faz, às 4 horas da tarde, que é uma bênção pra gente que está aqui, né? Está meditando na palavra de Deus e está acompanhando aí também com os irmãos que estão na live, com os que estão aqui presentes. E a gente tem aí trabalhado nesse nosso mês, né? A gente tem trabalhado aí sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que são as bases da igreja, né? Nós sabemos que o nosso manual de fé, o manual da Igreja de Cristo, são as Escrituras Sagradas, que são os 66 livros que a gente tem na mão, e nós chamamos de Bíblia, né? Que é uma coletânea de livros que foram escritas por inspiração de Deus para os seus profetas. E para nós, né, a Igreja de Cristo, as bases é o Evangelho que Jesus deixou, né, os seus passos registrados através dos seus discípulos, apóstolos que escreveram, e o livro de Atos, que é o início da igreja, que é como a igreja se movia, né, nos seus primórdios, quando a igreja nasceu e Jesus deixou com seus primeiros apóstolos uma ordenança: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Mas o pregar aí não é só falar, eles entendiam isso, né? E pregar não era só falar, não era só escrever, não era só escrever as epístolas, mas era viver por onde quer que eles passavam. Era ter incorporado neles a vida de Cristo, o exemplo de Cristo, colocar os seus passos em prática. E a gente está analisando aí como eles viveram, o que eles fizeram, o que eles falaram, né? Cada apóstolo, como os milagres que operaram, né? Depois que Jesus subiu aos céus, e também como os outros discípulos que vieram sendo acrescentados a cada dia, a cada pregação, quais os milagres que eles operaram, né? E também como era o modo de vida deles, o que eles enfrentaram até mesmo de dificuldades, né? Estou aqui, o pastor José Aldemir de Araújo está aqui. Seja bem-vindo, meu querido, a paz do Senhor. É uma bênção nas nossas vidas também. Pastor José, ali da Assembleia de Deus Ceifeiros em Chamas, em Ramos, que também é a nossa casa ali também, né? Que a gente está sempre com eles. Que Deus o abençoe, tá? É um prazer ter o senhor aqui na nossa live. E esse é o nosso estudo esses meses aí que a gente tem feito, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, na semana passada, a gente parou em Atos 9, a gente parou ali na conversão de Saulo, né? E nos primeiros sofrimentos de Saulo, que vai se transformar no apóstolo Paulo, aquele que mais sofreu, né, nos primórdios da igreja pelo Evangelho, aquele que escreveu aproximadamente 3 epístolas são atribuídas a ele como escritor, que deixou várias orientações para a igreja de Cristo. Então a gente viu como ele foi de perseguidor à igreja a um perseguido pela fé, a um homem que se tornou até um mártir, depois dele ter perseguido os cristãos, ter saído até mesmo para prendê-los, matá-los, até se fosse o caso, depois dele ter consentido na morte de Estevão, né? E ele perseguindo a igreja, querendo parar a pregação do Evangelho. Ele teve um encontro com Jesus, assim, que ele foi lá no fundo do poço. Ele estava indo perseguir em Damasco, no caminho de Damasco, para perseguir a igreja. Jesus o fez cair, ele viu uma grande luz, e Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, eu sou Jesus, a quem tu persegues? E ele ali, com aquela luz, cegou seus olhos, mas ele foi levado pelos seus companheiros lá em Damasco para um determinado endereço. Ele ficou ali e Deus usou um servo dele, que ele deu até para o endereço onde estava o Saulo, né? Deus deu o endereço, ele foi lá, o profeta, o cristão, né, Ananias, e aí ele recobrou a visão quando aquele homem entrou. A gente está fazendo só uma pequena recapitulação da semana passada para a gente dar uma continuação aqui, né? Aí Ananias foi ali, orou por Saulo. Saulo ficou curado, recobrou suas vistas, passou a ler de novo, a ver de novo, né? Passou a ter condições de ver, e se tornou um pregador do Evangelho, né? Foi recriminado por muitos que não acreditaram que ele tinha se convertido, porque ainda, né, viam nele aquele fariseu, né? Aquele homem religioso, autoridade religiosa do judaísmo, né? Que queria apagar o Messias, queria dizer que Jesus não era o Messias, né? E aí eles ainda não aceitaram, muitos discípulos não tiveram resistência a aceitar
Saulo como realmente um cristão, como um pregador da palavra, mas aos poucos ele foi mostrando através do seu testemunho. E aí os fariseus que estavam ali ao lado dele, aquelas autoridades, começaram a persegui-lo também. Ele acabou se tornando um inimigo, né, dos fariseus e dos outros judaizantes, né, da época. Ele como judeu, e também nós aprendemos que ele tinha a nacionalidade também romana, porque seu pai era um importante comerciante, adquiriu a nacionalidade romana. Então ele era judeu por nascimento, ele era romano e foi criado também na cultura grega, na cultura helenista, né, da época. Então era um homem totalmente preparado, falava aramaico, né, o idioma da época. Ele era um homem que tinha também o latim, né, também tinha o grego, koiné. Ele tinha toda essa possibilidade de ser um instrumento que levaria o evangelho não somente para os judeus, mas também ele quebraria aquela questão, né, dos judeus de acharem que os gentios ainda não poderiam ser parte do povo de Deus, né, que eles não poderiam ser considerados nação também eleita. Mas aí ele veio mostrar que o evangelho também era para nós, os gentios. Ele foi o instrumento perfeito. Hoje a gente vai continuar aí, né, falando um pouquinho aqui, né, depois da conversão de Saulo. A continuação aqui hoje, nós paramos em Atos, no capítulo 9, versículo 26, quando Saulo ele escapa para Jerusalém, né, ele foge de Damasco, porque tinham pessoas judaizantes, né, judeus, querendo matá-lo, devido a ele ter se convertido, e eles procuravam tirar a vida dele. Está ali no versículo 23, né? E ele teve que sair à noite dentro de um cesto e descer pela muralha ali do endereço onde ele estava hospedado, né? Infelizmente, né, os judeus deliberaram entre si de tirar-lhe a vida. Então ele foi para Jerusalém, né? E a gente continua aqui no versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditaram que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, um homem que era, né, temente a Deus, um discípulo, ele era natural de Chipre, né? Ele tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, e eles procuraram tirar-lhe a vida. Olha só para onde Paulo ia, né? Se levantavam contra ele, né? Então tudo aquilo que ele tinha feito com alguns cristãos passarem, ele estava sentindo na pele agora. Deus o fez uma nova criatura, mas Deus também o permitiu que ele passasse na pele o que ele tinha feito antes com outros cristãos, né? Para que ele entendesse, e também para que ele entendesse os sofrimentos de Cristo, como Cristo sofreu, né? Ele foi coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E a gente às vezes quer o ônus, mas a gente quer o bônus, mas não quer o ônus, né? A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. E a gente sabe que ser cristão é muito bom. Ser cristão é ótimo. E ser cristão, quando eu falo de ser cristão aqui, eu não falo de entrar numa religião, eu não falo de ser protestante, eu não falo de ser católico, eu não falo disso não. Eu falo de que ser cristão é um estilo de vida, é conhecer a Cristo, é seguir aqui o que o Evangelho mostra pra gente, o que Cristo foi, é entender que esse homem, né, Deus, que se tornou homem, que ele é o Filho de Deus e que ele veio nos mostrar como nós tínhamos que ser, como nós temos que ser como, né, filhos de Deus. Porque Deus nos planejou para sermos seus filhos. Ele nos fez criatura, e quando a gente caiu pelo pecado, o plano de Deus é fazer filhos, é ter filhos. E esses filhos somos nós. Ele quer que a gente seja. Só que o pecado tira da gente a condição de ser filho, o merecimento. Nenhum de nós merece ser filho de Deus, porque nós temos em nós uma natureza que tende ao pecado, que começou lá no Éden. Mas aí, para não perder esse plano, e por amor tão grande que ele tem por nós, ele planejou tudo para que Cristo fosse o Filho perfeito, que nos daria a condição para que ele fosse a porta, para que ele fosse o caminho, para que através
dele, né, o homem perfeito, nós fôssemos feitos perfeitos. Quando Deus olha do lado do céu, Ele olha através de Cristo para nós. Porque Cristo veio, foi o homem perfeito, o Deus em homem, né, que morreu, que ressuscitou, que tomou o nosso lugar no nosso castigo, né, para que nós fôssemos perdoados. E hoje, através de Jesus, nós somos feitos filhos. Isso aí depois o apóstolo Paulo vai explicar com bastante propriedade nas epístolas, né? E aí, o que acontece, né? É isso que Deus quer. Deus não chamou a gente para uma liturgia, para fazer liturgias religiosas, né? Para fundar uma nova religião. Deus chamou a gente para andarmos com Ele. Para andarmos com Ele. Para sermos seus alunos. Discípulo quer dizer aluno. Discípulo quer dizer aprendiz. Aprendei de mim, Jesus sempre falou. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. E aí encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus veio para nos mostrar o que é a gente, o que Deus queria da gente, como Deus quer que a gente aja, né? Ele não veio fazer com que a gente fundasse uma religião, ou uma denominação, ou liturgias religiosas, né? Não, isso já existia. Existia uma religião aí com várias liturgias. Ele nunca sentou assim, ela não tem que fazer assim, não. Ele veio e falou assim, né? Ele falou com simplicidade. A vontade do Pai é esta. Ele sempre dizia a vontade do Pai. E ele dava exemplos, mas sempre exemplos práticos de vida, né? A gente vê várias parábolas em que Jesus conta histórias, né, de vida cotidiana. E como um filho de Deus tem que agir naquela situação de vida cotidiana. Isso era Jesus. Isso é Jesus, porque ele ainda é assim, né? Quando a gente abre a Escritura, é ele falando com a gente. E hoje ele usa pessoas, vasos de barro como nós, que nem merecemos isso, mas ele usa pela misericórdia, né? Porque se vai para os nossos pecados, ele não vai usar ninguém. Mas através do sangue de Jesus, aquele sangue puro, ele nos vê perfeito. Jesus vê você perfeito, mais que você tenha defeito, né? Que você tenha falhas, que você tenha tendências, né, desagradáveis, mas ele te vê perfeito, ele te aperfeiçoa, ele já te vê, né, diferente. Ele vê como você tenta alcançar, né, o alvo que é ele, que é viver para ele, com ele, do jeito dele. Embora você caia e se levante, você cai e levanta com ele, você cai e ele vai te levantando e vai te ensinando. Bom, e aí o que acontece, né? Aí Barnabé, ele foi usado por Deus para que Paulo começasse o ministério. Como é bom quando a gente tem alguém que é usado por Deus para nos dar a mão. Às vezes, né, como Paulo, ninguém queria acreditar nele. Todo mundo queria pegar e tirar a vida dele. Ele estava assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque ele ia para os judeus, sai daqui, traidor, você aceitou esse Messias aí, você não é mais um rabi, você não é mais um homem de Deus, você não é mais um servo do Criador, né? Porque você agora está seguindo essa seita aí chamada Jesus. E aí ele ia para os discípulos de Jesus, sai daqui que você é um perseguidor, você está se mascarando no nosso meio, você está se disfarçando para nos perseguir, dizendo que se converteu nada, você quer matar a gente, quer matar os cristãos, você quer perseguir, e aí você se faz de cristão, isso é uma armadilha sua. Ele estava assim, sem saber o que fazer. E aí Deus, no meio daquela confusão, levanta um homem chamado Barnabé. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação na vida, em que você está assim, sozinho, se sentindo sem amparo de lado nenhum, e às vezes perseguido aqui, perseguido ali, ninguém te dá crédito, né? É uma porta fechada aqui, uma porta fechada ali. Mas você ora e Deus levanta uma pessoa simplesinha que você nem imagina. Vem da onde você nem imagina a sua mão, amiga. Porque Jesus, ele age. Mas Jesus, ele age como hoje em dia, já que ele já não vem mais como um homem, né? Ele já não vem assim, se materializando. Ele age através daquela pessoa que deixa ele agir através dela. E sabe, Jesus às vezes escolhe pessoas que são improváveis aos olhos naturais. Mas aquela ali, poxa, mas aquela pessoa, sabe? É aquela pessoa simples que às vezes você não dava nada por ela e você não imaginava que era ela que ia chegar junto de você. E que às vezes você pensa assim, mas precisa mais do que eu. E ela é usada por Deus para te edificar e te levantar e te preparar para o propósito que Deus quer. E aí Barnabé foi esse homem na vida de Paulo.
de Saulo que vai se tornar Paulo. Então a gente nunca deve menosprezar aquela pessoa que vem até nós, né? Por mais que, mas Senhor, é essa pessoa que o Senhor vai me ajudar? Peraí, mas ele não tem condições. Mas as condições não vêm do homem. As condições, quem dá é Deus. E sabe por que Deus gosta de usar o humilde e o pequeno? Para mostrar que não é o homem, que é ele. Porque usar gente que tem status é fácil. Tem tudo nas mãos, né? Gente poderosa, estala os dedos e tudo acontece. Porque eles têm tudo materialmente falando. Mas aquele que é necessitado, ele não tem nada. Se não for Deus fazendo um milagre, ele não tem condições. Então Deus vai usar justamente esse para ver que quem fez não foi o homem, foi ele. Barnabé foi esse tipo de pessoa. Então, chegou então, né? Ele levou Paulo, né? E Paulo começou ali o seu ministério. O que acontece no versículo 31 ainda de Atos 9? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ainda tinha paz. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Depois que Paulo foi, né, agarrado por Cristo, a igreja começou... Ele era um grande perseguidor. Ali naquele lugar, já Paulo não estava mais representando os judeus, os fariseus, né, melhor dizendo. Então, a perseguição aplacou um pouco, né? E aí eles tiveram paz para continuar a pregação, porque Paulo agora era um cristão. E olha que maravilha, né, que está registrado aqui no versículo 32 do capítulo 9. Aqui a gente vê um grande milagre, a cura de Enéas. E a gente volta ali com o apóstolo Pedro, que continua atuante no livro de Atos. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Que coisa linda! Pedro ele tinha visto Jesus fazer isso, curar paralíticos. Pedro passou por uma escola com Cristo, escola de fé, escola de desafios, escola da vida, escola de milagres. E agora, aquele mesmo Pedro que, né, foi temeroso na hora que Jesus estava sendo preso e saiu correndo e falou que não era um deles, aquele Pedro que negou a Jesus, ele agora estava fazendo exatamente o que Jesus fazia. Ele estava curando, ele estava pregando, ele estava sendo preso por amor a Cristo. A gente já viu que lá no início do livro de Atos ele foi preso e Deus mandou anjo e soltou, né? Ele foi perseguido, mas ele pregava e as multidões se aproximavam e recebiam a Cristo. E agora, mais um milagre, né? Ele passa por um paralítico, cujo nome era Enéas. E ele simplesmente, imitando o que o mestre falava, o que o mestre falava aos paralíticos? Toma teu leito, levanta e anda. E foi o que Pedro seguiu à risca a lição. Ele leu na cartilha de Jesus e ele seguiu à risca. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Que maravilha, né? Que coisa boa é quando você experimenta a coisa, assim, Jesus, né, numa forma prática. Porque é muito bom pregar, mas vem desafios na nossa vida que a gente começa a ficar com medo, porque nós como humanos não temos que resolver. A gente não consegue resolver. A gente tenta e não pode. E a doença é um desses desafios. Né? A doença, quando vem sobre o ser humano, né, e é uma dos resquícios que ficou do pecado, né, original, porque o homem não era para ficar doente. Deus não criou homem, Deus criou um homem com um paraíso cheio, né, aquele jardim do Éden cheio de alimento puro, natural, as frutas, cada um com mais vitamina do que a outra, para que o corpo do homem, o organismo, funcionasse de uma forma tremenda, maravilhosa, que ele nunca ia se enfermar. Mas aí veio a desobediência. E daí, como castigo, o homem passou a se enfermar. Então a enfermidade sempre é para nós uma lembrança de que nós somos mortais, de que nós somos pecadores e de que nós somos limitados e que precisamos da misericórdia de Deus. E uma das coisas que deixam o homem parado é a enfermidade, né? Que realmente nos limita. Aquele homem tinha uma enfermidade que era o quê? Ele não conseguia andar. Ele era parado. Imagina uma pessoa ficar numa cama, depender dos outros para tudo, não poder andar com as suas pernas. A gente tem que agradecer todos os dias a Deus. Eu consigo andar com as minhas pernas, sabe? A gente às vezes esquece de agradecer a Deus, que a gente, é uma coisa tão banal pra gente, né? Porque a gente não tem problema, a gente anda.
Agora, quando a gente passa um tempo, eu já tive essa experiência de quebrar, não quebrar, mas assim, ter um problema na perna, que eu tive que cair de uma escada e fiquei uns 2 anos, olha, uns 2 meses, 2 anos não, uns 2 meses sem poder andar com a perna pra cima engessada. É muito ruim. É muito ruim. E naquela hora que a gente começa a dar valor, né? Poxa, eu ando. E às vezes eu esqueço de agradecer a Deus porque eu ando. Às vezes eu reclamo tanto que eu tenho que andar um bocado para ir para um trabalho, para ir para outro. E eu ando. E agora, né? Eu fiquei ali 2 meses e falei, gente, como faz falta andar? Aí imagina esse homem, né? Que ele era conduzido pelos outros. Né, quer fazer uma necessidade, né? Física, quer ir num banheiro e alguém tem que levar. Né? Como é triste isso. Aí o que acontece? Deus nessa hora, a enfermidade é que a gente entra também no evangelho prático. Já passei, todos eles já passaram por enfermidade. E a gente vê, é nesse momento que a nossa fé ela é posta em jogo. Mas para a nossa fé funcionar, ela tem que ser posta em jogo. Se a fé não é posta em jogo, como é que ela vai funcionar? Se não tem um desafio para que você possa manifestar a sua fé e que essa fé possa manifestar o poder de Deus, como é que você vai provar o poder de Deus? Alguma coisa tem que acontecer para que a gente possa ver Deus se manifestar. E para Enéas foi aquela paralisia. Para Enéas a paralisia era uma maldição, mas para Pedro, para Jesus era a oportunidade de mostrar o poder vivo do Evangelho. Um Evangelho não só de palavras, mas um Evangelho que se manifesta e que se torna real, cura, é milagre também. Esse é o fundamento da igreja. É aqui que está mostrando pra gente. Essa é a nossa regra. Livro de Atos para nós é uma cartilha. Aí o que Pedro faz? Aquele Pedro temeroso, que não é mais temeroso, porque ele aprendeu direitinho com Jesus, levanta-te, Enéas, Jesus Cristo dá saúde. E é isso que a gente está aqui nessa tarde. Hoje a gente não está querendo pregar um evangelho só de palavras. A gente quer pregar um evangelho que seja vida, que se transforme em vida. Então hoje, irmãozinho que está aí na nossa live, irmãzinha que talvez esteja passando por uma enfermidade, por um desafio na tua fé, que pode ser uma enfermidade física, mas às vezes é uma enfermidade emocional, uma enfermidade, né, de um problema que se torna uma enfermidade. Jesus Cristo, amor, vem aqui para minha câmera que ela virou. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo, vira para o teu irmãozinho, repete as palavras de Pedro, se aproprie disso, mas você não vai falar Enéas, você vai falar o nome dessa pessoa que está do seu lado. Irmão Marcelo, pastor Marcelo, Jesus Cristo te dá saúde. Pastor José, Jesus Cristo dá saúde. Irmão, eu não sei não de você, mas Jesus Cristo dá saúde. Há um tempo atrás eu tive uma doença que era considerada incurável. E eu vou te falar, eu não vou aqui dar uma de super... Eu sempre falo, eu não sou super mulher, não sou a Mulher Maravilha, né? E ninguém é. Eu achei que era meu fim. Muitas vezes eu chorei, questionei, sim. Questionei sim. E falei, Senhor, por quê? Como assim? Sabe? Mas naquele momento que eu não estava entendendo que Deus estava tendo a oportunidade através daquele grande desafio para mostrar para mim que Ele é Deus ainda. E não é só aqui os relatos escritos aqui. Isso aqui é a base. É claro, é por aqui que a gente se sustenta. Mas isso aqui tem que se tornar prático na tua vida. Na hora que a gente pregar uma beleza, na hora que a gente fica, meu Deus, e agora eu fui. E hoje eu posso falar com propriedade de Jesus da saúde. Amém. Há 2 anos, 3 anos, eu não me imaginava viva aqui falando com vocês. Eu achei que eu tinha chegado na minha reta final. E hoje eu sei que eu posso receber de Jesus, né? Isso, Jesus Cristo me dá saúde. Jesus Cristo me dá saúde. E aí Enéas levantou, pegou sua cama e andou. E viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha que maravilha, gente, o livro de Atos é uma riqueza. A gente está estudando esse livro e eu acho que já tem uns 2, 3 meses e eu não consigo sair do capítulo. Ainda estou no 9. Estou chegando aqui. Eu não quero me alongar, né, demasiadamente, que tem irmãozinhos ainda aqui para ter a oportunidade. Mas a gente vai entrar aqui na ressurreição de Dorcas. A continuação aqui é o versículo 36.
E eu amo, já preguei sobre isso várias vezes. Toda vez que eu vou falar sobre mulher, né, uma das primeiras figuras que vem aqui, né, é a Dorcas, a Tabita. E a gente sabe que o nome Dorcas era no grego, né, e Tabita no aramaico, no hebraico e no aramaico. E que quer dizer gazela. Então a gente vai encontrar uma mulher discípula, e aí a gente vê que Jesus não era machista, gente. Numa sociedade machista do tempo, né? Não estou falando aqui porque não estou dizendo que a mulher seja mais importante, que o homem seja mais importante. Jesus é tão maravilhoso que ele acabou com essa guerra, né? Ele colocou a gente um lado ao lado do outro. Ele fez macho e fêmea para um completar e ajudar o outro. Se uma coisa que não tem que existir no reino de Deus é disputa. Aleluia. Não tem que ter competição. Jesus não veio ensinar competição a ninguém. Quando eu vejo as pessoas competindo, eu fico assim, Deus, essa pessoa ainda não entendeu o que é o evangelho. Não existe competição no reino de Deus. Existe o seguinte: um segurando a mão do outro e vão lá, é a mesma causa. Quando você vê as pessoas competindo é porque tem alguma coisa errada. Não compreendeu o reino de Deus. Jesus não veio competir com ninguém. Ele era o Filho de Deus. Ele podia fazer isso. Quando ele viu, né, 2 discípulos competindo para quem ia ficar na direita dele lá no reino, na eternidade, ele falou para ele parar com isso, né? Vocês vão tomar do cálice que eu tomo para vocês quererem estar lá no meu lugar junto comigo, né? Ele acabou logo. E Dorcas era uma mulher, e a mulher naquela época não tinha muita voz, né? São poucas as mulheres, né, naquela sociedade, e ainda durante muitos anos as mulheres vêm ainda tentando conquistar o seu lugar, mas não tentando conquistar com violência, ou tentando conquistar dizendo eu sou, mas tentando mostrar que Jesus nos colocou aqui, ó, lado a lado. Ele criou a gente também, e ele criou ao lado. Ele não criou debaixo do pé, ele não criou, né, da sola do pé do homem, ele criou da costela. É para estar do lado, é para ajudar. E essa mulher foi extraordinária e tem riqueza, muita riqueza para tirar do exemplo dela. Primeiro, o nome dela era Dorcas ou Tabita, que significa gazela. A gente sabe o que é gazela, né? Aquele animal, né, que é um animal ágil, um animal que à noite enxerga muito bem. Ela tinha os olhos iluminados. Então eu tiro duas lições da gente aqui. A Dorcas, nome é uma coisa que fala muito da pessoa, aqui na Bíblia geralmente, quando Deus, né, ele dá um nome novo para uma pessoa, né, ele muda o nome, ó, mandou de Abraão para Abraão, pai de muitas nações. O nome tem um significado, e esta mulher a gente vê que o significado tem tudo a ver com a história dela, né, que gazela é um animal ágil, que se movimenta, né, enxerga claramente, tem luz no seu olhar, porque à noite ela enxergava muito bem. A gazela, eu digo animal, né, enxerga muito bem. E a Dorcas, o que ela mostra? Ela mostra ser uma mulher ágil, né, é uma mulher que trabalha à frente da sua época, né, não porque não existiam mulheres que trabalhavam, mas ela trabalhava de uma forma que ela impactou uma comunidade com o trabalho dela. Você vai ver aqui, ela era costureira, e com o seu trabalho ela cobria muita gente, ela fazia tão bem que a gente vai ver que ela morre, ela vai passar por um desafio muito grande, né? Ela não, mas as pessoas que a amavam, porque ela estava bem, ela estava com Cristo, mas elas ficam tão impactadas pela morte de Dorcas, elas choram tanto porque ela era uma costureira, com o seu trabalho ela ganhava vidas. Sabe, isso é importante pra gente aqui, porque às vezes a gente pensa que trabalhar para Cristo, né, tem pessoas que são chamadas só para olhar para Cristo. Eu entendo isso. Tem gente que é para dedicação exclusiva. Deus tem esse sim. Mas tem pessoas que são chamadas para trabalhar num trabalho secular, num trabalho material, e que Deus tem a intenção de aquele trabalho naquela vida influenciar várias pessoas. Ele usa isso. E eu sempre vou orientar as jovens, os jovens e as jovens, principalmente as jovens, que às vezes as jovens acham que tem que ter uma carreira, para que elas procurem ter uma carreira sim. Se Deus tiver que chamar para ficar só para Ele, Ele vai mudar o percurso da história. Mas se não, tenha sim uma carreira, tenha sim uma profissão, tenha sim um ofício, que você possa naquele ofício se dedicar àquele ofício, fazer como para o Senhor, porque a Bíblia fala aí pra gente fazer tudo para Ele, e Deus através daquilo possa te usar em outros meios. Porque imagina um hospital onde não tem um enfermeiro cristão para orar por aquelas pessoas, colocar a sua mão e socorrer alguém com a função de Cristo. Imagina um hospital que não tem um médico cristão, que não vai olhar só com os olhos, né, da ciência, também a ciência que é maravilhosa, mas vai usar também com a sabedoria de Deus. Porque ciência sem sabedoria de Deus não adianta muito. Tem que estar as duas coisas, porque a ciência vem de Deus.
Ele que é o dono da ciência. Então, ciência pura sem o inventor da ciência fica meio complicado, né? Então, Dorcas era uma costureira. E ela era tão notável, ela chamou a atenção de Deus. Mas sabe o que ela chamou a atenção de Deus? Que ela vivia em jejum 24 horas? O que chamou a atenção de Deus na Dorcas? Que ela vivia de joelho 24 horas? Que ela vivia, assim, fazendo várias reuniões de segunda a sexta, né? O que chamou? Vamos ver o que chamou a atenção? Versículo 36. Olha só o que foi notável nela e o que ela pregava sem palavras até. Então, pregação não é só palavras, é vida, né? A gente está falando isso sempre desde que a gente começou com o livro de Atos a estudar, né? Ela era notável pelas boas obras e esmolas, né? Ou seja, doações que ela fazia. E aí se cumpre aquilo que Cristo falou: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Essa é a obra de Deus. Se só tem uma coisa que Deus vai cobrar, que Jesus mostrou ali que Deus vai cobrar no último dia. Ah, mas você não construiu prédios e colocou escrito lá, congregação tal. Não foi isso que Jesus falou. Não estou dizendo que esteja errado. A gente tem que ter um lugar para se reunir. Mas isso é prioridade. A gente se reunir até numa praça. Quando não der, a gente tem que ter um lugar para se reunir. Deus dá a condição. A gente está se reunindo aqui, né? Então. Mas foi isso que Jesus falou que vai cobrar no último dia? Ah, você não estudou de Gênesis e Apocalipse e não foi um grande mestre na palavra. Não. O que ele fala? Naquele dia você direis: Senhor, mas quando foi que tu tivesse fome e não te dei de comer? E quando foi que eu não te teve sede e eu não te dei de beber? Que tiveste nu e eu não te cobri? Quando não fizeste um dos meus pequeninos. E Dorcas fazia isso. Ela era notável, então ela chamou a atenção, ela pregou com isso. E aconteceu que ela morreu. Mas ela não morreu porque era o fim. Ela morreu porque Deus tinha, até no propósito de Dorcas, Deus tinha, era para ela estar pregando até na sua morte. Porque Deus sabia que ia ressuscitá-la. E olha lá, olha, aconteceu naquele dia que ela adoeceu e veio morrer. E depois puseram no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens e lhe pedissem para não demorar, né? Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo e todas as viúvas estavam chorando, mostrando as túnicas. Olha só, eram os frutos da mão de Dorcas. Ela tinha morrido, mas os frutos que ela deixou. Sabe o que é isso? A pessoa vai para Cristo, mas fica aqui as obras que ela deixou. O que a gente quer deixar? A gente quer deixar pessoas magoadas, pessoas feridas, né? Pessoas destruídas. A gente quer deixar pessoas desviadas, pessoas incrédulas porque a gente não soube levar a sério a palavra de Deus. A gente quer deixar pessoas, né, que a gente virou as costas para ela. Não. A gente quer deixar o quê como cristão? Frutos bons das nossas mãos. Não com a intenção da nossa glória, porque a gente não faz mais do que a nossa obrigação, mas para que Deus seja louvado e Deus seja lembrado através até da nossa morte. E aí, ela tinha morrido. E o que essas viúvas faziam? Elas mostravam as túnicas que ela tinha feito. Devia ser lindas as túnicas, você vê, né? Ela devia ter feito com tanto carinho, com tanto bom gosto. Ela se dedicava tanto à profissão dela e pregava através dessa profissão, que isso foi o que elas mostravam no dia aqui, ó, ela nos cobriu. Quantas pessoas ela deve ter ajudado, não deve ter nem cobrado, né? Vivia daquilo, mas algum ela via ali, estava precisando, e ela, não, isso aqui eu nem te cobro, você nem vai me pagar, toma aqui, ó. Porque elas choravam de saudade por aquela mulher que fazia falta. Os vestidos de Dorcas, elas mostravam. E aí o que Pedro fez? Ajoelhou-se, eu já vou terminando, tá? Para que a gente possa dar continuidade. Pedro, né, fez sair todos num lugar de tristeza. Chega Pedro, né, e traz a alegria que é Cristo com ele. Não que Jesus não estivesse ali, mas ninguém naquele momento estava lembrando de que Jesus podia. Todo mundo estava chorando, né? A tristeza. Claro, é normal, gente. Uma pessoa morre, né? Quando a gente está mal, a gente fica triste. Isso é normal. Não existe uma pessoa, né? Pode ser a pessoa, mas eu leio a Bíblia, eu sei a Bíblia toda, mas eu oro tanto. Mas é ser humano e na hora da perda, né? Ninguém quer perder, a gente chora. Ainda mais que é uma pessoa que a gente ama e uma pessoa que deixa marcado, né? Coisa boa. A gente chora. Eles estavam chorando, eles nem pensaram em orar para Jesus ressuscitar, nada, foi embora. Mas chega Pedro
E Pedro já tem um outro olhar. Que bom quando Deus levanta alguém que tem um outro olhar, né? Meu marido, às vezes, ele diz que eu tenho que mudar meu modo de ver as coisas, porque eu sempre vejo o lado mais... Eu falo assim, penso o pior e acerto. Ele já diz, você tem que olhar com outros olhos, tem que olhar com os olhos mais positivos. Que bom que Deus levantou ele para ter um outro olhar, porque eu já vejo, eu vejo a realidade. Ele, não, mas eu vejo pela fé. Então dá uma... Eu sei assim, falo, eu sou o pé no chão. Ele, não, mas eu vejo as coisas pela fé. Veja pela fé. Né? E aí, chega Pedro, que tem esse outro olhar. Ele vem ali cheio de fé, porque ele já tinha dado a cura a ele não, Jesus já tinha usado ele para dar a cura a Enéas, e vai ele, o segundo milagre, vamos lá, Jesus está operando. E aí ele chega ali, agora, olha, foi gradual, primeiro foi um paralítico, agora vem um desafio maior, estava morta. Porque o paralítico, estava vivo. É muito mais fácil de você crer que o paralítico vai andar do que o morto vai ressuscitar, não é? Enquanto a vida é a esperança. Ou seja, não tem mais vida, acabou a esperança. Então ali, nesse ditado não ia mais funcionar, né? Enquanto a vida é a esperança, já não ia mais ter fé para ressuscitar, porque acabou a vida, acabou a esperança, então, né? Mas Pedro não viu assim, até depois da morte teve a esperança. Pedro sabia que Jesus poderia sim curá-la, e ele tinha tanta certeza de que Deus queria curá-la, ele estava tão em sintonia com Cristo, que ele não precisou perguntar, Senhor, é a tua vontade? Não. Ele sabia que aquilo ali era uma oportunidade de Jesus mostrar que ele continuava operando. E aí ele fez o quê? Botou todo mundo para fora. Vai, vocês aí que estão chorando, vai para lá. Vocês não interferirem. Chora lá fora. Agora vamos partir para o outro olhar, que é o olhar de Cristo, de Deus, né? O que Deus quer nisso? Orou, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Gente, imagina que testemunho. Aquela mulherada que estava chorando lá, né? Pois abre a porta do quarto e sai a mulher viva. O que não foi o reboliço? Olha o que era a igreja primitiva. Não era assim todo mundo disputando quem é que ia, né, aparecer mais do que o outro, quem ia cantar melhor, ou que os corais que eram maiores. Não. Era um ajudando o outro nas suas necessidades, socorrendo o outro, um que dá uma recadinha vai lá e ora, o outro que estava necessitado ali vai lá e ora e ajuda, entendeu? E se reúne, e um segura na mão do outro. Era isso. E aí o que acontece? Chamou então Pedro os santos, né? Os santos separados, né? Santos quer dizer separados, aqueles cristãos separados, especialmente as viúvas que estavam ali, que eram as amigas de Dorcas, e aí apresentou-a viva. E isto tornou-se conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Como não crer, né? Você viu um morto ressuscitar. E Pedro ficou em Jope por muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. E a gente fecha o capítulo 9. Hoje a gente fecha então o capítulo 9 com essa discípula, com essa aluna, né? E mostrando que Deus, ele tem filhos e filhas, que ele não faz distinção entre varão, varoa. Ele veio, né, uma igreja, formar uma igreja, que todos nós, né, temos utilidade nas mãos dele. Ele deu valor a todos nós, ele dá valor a todos nós, que ele quer abençoar, né, você através da sua vida, de tudo, até aquilo que você está fazendo, que você acha que é pequenininho, né, você está costurando ali, e é uma profissão linda, né, claro, mas às vezes as pessoas não dão valor, né, é só uma costura, se a gente não tivesse costureira, como é que a gente ia se vestir, né? É só uma pessoa que faz a limpeza, mas é tão bom ter alguém que limpa, que deixa tudo limpinho, é uma coisa tão linda, né? As mãos, usar as mãos para... é só uma cozinheira, só um cozinheiro, né? É só um pedreiro, sim, a gente não tem um pedreiro para construir uma casa, né? A gente tem que dar valor a cada... E Deus usa isso, Deus usa, que Deus usa tudo na nossa vida, né? Então a gente tudo tem que ser consagrado a Deus, né? Oferecido a Ele. Então que Deus te abençoe. Nos próximos domingos vamos continuar a estudar o livro de Atos, ler na sua casa, né? Porque tem muita coisa rica, né? Muita riqueza pra gente como igreja, né? E eu vou chamar o pastor Marcelo para continuar a reunião. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Uau, que palavra profunda, né? Deus nos está edificando a igreja, está trazendo revelação para nós poder estar edificados e poder edificar a outras pessoas. Amém?